espero que vocês estejam muito bem. E hoje eu vou mexer na infância de vocês. Se vocês gostavam de assistir Rá-Tim-Bum, Carrossel e Chiquititas, e outros também que são muitos clássicos infanto-juvenis, hoje eu tô aqui com uma pessoa que ficava por trás de todos esses processos. E foram um sucesso total. E também, se você é fã e curte muito teatro, esse cara, ele é uma lenda nos palcos. Eu tô falando dele, que é ator, diretor e preparador de elenco, Ariel Mochi. Ariel, muito obrigada por estar aqui hoje nessa entrevista. Eu fico muito feliz e é um prazer te receber aqui. Eu que agradeço, estou muito feliz de estar aqui fazendo esse exercício com vocês. Exercício porque memória, né? Com certeza. Tem que exercitar a memória. É verdade. Então, pra gente começar, eu vi que você atualmente ficou muito conhecido por ser um preparador muito bom de elenco, né? Você pode contar pra gente qual que é exatamente a função de um preparador de elenco, tanto pro público em geral, quanto pros atores? E também como que funciona a sua relação com os diretores atuais das novelas? Legal. Bom, eu comecei a minha carreira como ator de teatro, mas eu fiz de tudo no teatro, sabe? Sim. No teatro eu fui ponto eletrônico da Dercy Gonçalves, imaginem só. Eu fiz bilheteria, fiz cenário, fiz figurino e como ator fiz muitas peças de teatro e tal. E chega um momento que você, como ator, começa a ver que o teu trabalho precisa ser diversificado. Verdade. Não é sempre que a gente tem peças para fazer, não é sempre que a gente é convidado para fazer algum trabalho como ator. Eu comecei em 1972. Naquela época nós tínhamos menos atores. Tanto que meu DRT, que é o Registro Profissional de Ator, ele é 1011, gente, 1011, ou seja, tinham poucos atores, né? Era um número. Hoje em dia nós temos muitos atores, de todas as idades, de todos os tipos de pessoas, características de pessoas, e a palavra horrorosa chamada concorrência, ela é muito grande. Então, mesmo para aqueles atores que já estão há muitos anos na carreira. Então eu vi que, num dado momento da minha vida, que eu precisava diversificar o meu trabalho. Não dava para ser só ator, não dava para ser só diretor. Tem que saber um pouco de tudo, né? Você tem que realmente abrir o leque das tuas opções. Verdade. E começar a perceber o que é a tua profissão. E aí foi quando de ator eu me transformei em diretor, escritor, e aí professor de teatro, né, de interpretação principalmente. Eu dou outras duas matérias como professor dentro das escolas, que é História do Teatro e também Voz e Dicção, Interpretação Vocal. E como mais um leque se abriu para mim, foi quando o SBT, eu estava fazendo uma novela como ator no SBT, quando a dona do SBT, a Iris Abravanel, esposa do Silvio Santos, ela chegou, ela que escrevia essa novela que eu estava fazendo, chegou para mim e falou assim: Ariel, eu gostaria muito que você preparasse alguns atores, crianças, porque não existe, para trabalhar numa novela que eu vou refazer, que era Carrossel. E Carrossel era uma novela que tinha... era uma Mexeu novela... com todo mundo. Exatamente. E era uma novela que exigia, como atores, 20 crianças. E não existia um elenco de 20 crianças para trabalhar numa novela. Vocês vão falar, não, tinha criança que trabalhava em novela. Em ceninhas curtas, falando, mamãe, vou dormir, mamãe, quero água, mamãe, quero isso. Mas sem uma construção de personagem, Sim. né? Muito vago, né? Muito rápido também. Exatamente. Então precisava se criar um elenco infantil, juvenil, que tivesse essas características de compreender um texto, de compreender a construção de um personagem, de entender tudo aquilo que é a formação de um ator. E foi aí que eu peguei esse trabalho, cheguei e falei que eu duvidava de mim mesmo, né, do meu trabalho, porque eu nunca tinha trabalhado com criança exatamente,
naquela faixa etária. E deu certo. Deu Com certo. certeza. Nossa, explodiu, né? Exato. Carrossel, quem não gosta de Carrossel? Pois é, é uma tem. novela muito sensível. É. E aí o meu trabalho com os atores, primeiro assim, foi Sim. aprender que com criança não dá para você querer tratá-las como criança. Elas não gostam. Sim, importante falar disso. Eu percebi que as crianças gostam que você fale seriamente com eles. E não utilizando tati-bitates. Ou seja, vem pra cá, aquela coisinha, vem. Se você tentar burramente imitá-las, porque elas não são assim. E elas ficam te olhando, se você começa a fazer esses tati-bitates, ficam te olhando e com uma cara assim, dizendo, quem é esse maluco, né? O que esse cara maluco quer? Então, Verdade. deu certo a minha relação com as crianças e foi daí que foram outros trabalhos feitos, Sim. como a Chiquititas, Carinha de Anjo e todas as outras. Sim. E uma das coisas que eu percebi e que me fez gostar do trabalho com as crianças, com as novelas infanto-juvenis, é o fator que a gente precisa descobrir que essas novelas funcionam da seguinte maneira. Todos os problemas, todos os dramas da novela acontecem com os adultos. Os adultos é que criam os problemas. Sim. As crianças é quem resolvem os problemas dos adultos. É verdade. E isso é fantástico. É verdade. Então, a partir do momento que eu percebi isso, fazer essas novelas infanto-juvenis foi um prazer para mim. Ai, que legal. É muito bom, né? Agora, a relação com os diretores das novelas sempre foi muito cordial. Principalmente porque, eu vou falar uma coisa agora que vai irritar muita gente. Eu acho que poucos diretores, tanto de cinema, de televisão, sabem lidar com atores. Eu acho que nós temos grandes diretores que sabem lidar com câmera, com técnica, com todo o fazer cênico. Mas na hora de conversar com os atores, dá um nó na cabeça deles, eles não conseguem se comunicar, eles não conseguem explicar, e o ator não, fica olhando por detrás porque entende tudo errado. E aí a minha relação com os diretores do SBT sempre foi muito cordial, onde os problemas eu conversava com os atores ou conversava com os próprios diretores e fazia essa comunicação. Nessa interseção entre a fala do ator e do diretor. Nossa, que legal. Foi bom. Isso é muito bom, né? Muito bom ter um contato assim com todos os diretores. E, Ariel, falando da sua formação, eu sei que você morou e também trabalhou em Paris, Buenos Aires e também em Roma, né? Muitos lugares lindos. E na sua vivência, o que você acredita que ajudou na hora do seu trabalho? Então, quando eu trabalhei nesses lugares, na verdade na Europa, tanto em Paris como em Roma, eu fui estudar. Então, o meu trabalho lá foi muito dentro da formação, do aprendizado. Sim. Em Roma, na academia, mexendo com ópera, mexendo com espaço cênico. E em Paris, mexendo também com artes cênicas, no sentido de elaboração de cenografia, de figurino, essas coisas. E o meu trabalho como ator, ele foi desenvolvido, o início, né, aqui em São Paulo, com um cara maravilhoso chamado Eugênio Kuznet. Eugênio Kuznet foi quem me deu aula de interpretação. Ele foi aluno do Stanislavski, né, do grande formador da teoria da interpretação. Sim. Que foi o Stanislavski foi quem organizou, né, toda a questão de como que funciona um ator, de como um ator pensa, de como um personagem pensa. E o Stanislavski, o Kuznet foi aluno dele. E veio para o Brasil, fugido da guerra, né, aquelas coisas que aconteceram durante os anos 40, 50, que muita gente famosa veio para cá, gente genial veio para cá. E o Kuznet foi um deles e foi com quem eu tive um contato e tive um curso com o Kuznet de interpretação. Olha, que maravilha. Outra formação inicial minha foi com uma grande atriz que estava dando um curso paralelo ao do Kuznet, que também foi uma pessoa genial assim na minha vida, que foi a Berta Zemmel. Berta Zemmel, que foi uma grande atriz de teatro, já falecida também,
que foi uma grande atriz de teatro, muito premiada e muito séria. Ela era uma pessoa bastante rígida, séria, assim. rígida, e com toda a teoria stanislavskiniana também. Sim. Aí eu fui depois para Buenos Aires para trabalhar na novela e na televisão, na Telefé, já trabalhando em novela na televisão argentina, com Chiquititas, que estava sendo refeita no Brasil. Chiquititas. E então a minha relação assim, com esses países foram de trabalho, de exercício como aluno, como estudante, e a experiência com a televisão argentina. Nossa, foi que bom, legal. foi muito bom. Eu imagino, né? Muita experiência. Muito, porque é muito diferente. Então, é muito totalmente diferente a forma como os argentinos, naquela época, né, faziam televisão, gravavam uma novela completamente diferente de nós. É verdade. Mas completamente. Por exemplo, eles não conheciam uma coisa que a gente usa muito aqui no Brasil, chamada kill. Para eu explicar agora o que é o kill, rapidamente assim por cima, kill é eu erro e a gente continua gravando a partir do momento que eu errei. Então, da fala que eu errei em diante. Os argentinos não trabalhavam com kill, eles não sabiam o que era o kill. Se nós errávamos no meio da cena, eles queriam voltar para o início da cena. E tínhamos que voltar para o início e refazer toda a cena. Às vezes existia um erro no final da cena. Aí tinha que voltar e aí tinha que refazer toda a cena, porque eles não acreditavam no kill. Era muito louco. Que doideira, isso. né? Pra gente é tão normal. Hoje em dia eu espero que eles tenham aprendido com a gente o que é o kill. Tomara, né? Pois é. E falando sobre a sua bagagem, né, sobre a sua carreira, você já tem cerca de 100 peças feitas. E assim, Ariel, é muita coisa. Você consegue identificar alguma que te marcou muito e também que você ficou muito orgulhoso? Você sabe o que acontece? Eu fiz muita coisa, muito teatro, porque eu venho de uma época em que a gente fazia teatro de manhã, de tarde e de noite. O dia inteiro, né? Não parava. Então a gente fazia, sei lá, sexta, sábado, domingo uma peça, segunda, terça e quarta outra peça. Então a gente estava sempre em cartaz, né? Tinha essa oportunidade de exercitar a sua criatividade como ator. Sim. Eu sinto hoje, eu fico muito triste com hoje em dia, onde as pessoas, por exemplo, elas falam, vem assistir minha peça, Ariel. Aí eu falo, tá bom, eu vou no sábado, pode ser? Não, no sábado eu não faço, eu só faço no domingo. Entendi. Pô, como é que você só faz o teu exercício de trabalho só no domingo? E segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, como é que fica? Teu personagem é jogado ao limbo, né? É verdade. Como é que se constrói? Os franceses chamam muito bem ensaio. É fantástica essa palavra, que é répétition. Je m'en vais à la répétition. Eu vou para a repetição. Eu vou para o ensaio. Repetição é realmente o que nós fazemos no teatro ou na nossa arte. Com certeza. A gente decora o texto repetindo, repetindo, repetindo. A gente decora a marca repetindo, repetindo, repetindo. Isso que ajuda, né? Exatamente. É assim que a gente constrói, né? Na repetição. No fazer sempre. E se você só faz uma vez por semana, esse tempo, esse espaço de tempo entre uma semana e a outra, um domingo e o outro, eu acho que esfria a tua criatividade em relação àquele personagem. Então, todo domingo você está começando, você está começando, você está começando. E esse personagem nunca dá um salto ou um degrau acima na criatividade, na realização dele. Eu fico triste com isso, porque eu acho que... Eu concordo. A nossa arte fica defasada, dilacerada, assim, para nós atores. É isso mesmo que você falou, tipo, o artista, né, o ator, sempre precisa estar praticando, vendo o seu personagem, mesmo que seja de domingo a domingo, precisa estar praticando nem que seja em casa, né, a personagem, porque senão não adianta. Não adianta. Exatamente. Então, eu fazia muitos espetáculos justamente porque nós tínhamos a oportunidade de fazer vários espetáculos e trabalhar em vários espetáculos. Era muito prazeroso, muito prazeroso. Isso é o maravilhoso. exercício era muito forte, muito bom. Que demais. Mas, Ariel, a pergunta era, qual era a peça assim, que você sente muito orgulho de ter feito? É mesmo? Eu esqueci. A pergunta era essa mesmo. Olha, é tão difícil para mim
falar de uma peça e não falar de outra. Eu acho, sabe, é tão como Todas têm um coração, né? É tudo como filho, sabe? Sim. Não dá pra você gostar mais de um filho do que do outro. Eu acho que se eu falar o nome de uma agora aqui, as outras todas ficam chorando. E eu. É verdade. Mas olha, teve assim algumas coisas que eu tive muito prazer, por exemplo, que foi a Vênus das Peles, que era uma história sobre masoquismo, em cima da teoria do Sacher Masoch. Nossa. Teve o Peter Pan, onde eu fazia o Capitão Gancho, que foi um sucesso na época, uma identificação minha com o personagem do Capitão Gancho. Legal. Inclusive senti muita inveja do Johnny Depp fazendo o gancho dele lá, o pirata dele lá. Mas teve muitas comédias, né, que eu fiz, como o Toque Toque, por exemplo, que era uma delícia fazer. É Toque Toque a peça, viu, gente? Não é o TikTok, não. Não É confundam. Toque Toque. É isso aí. Toque. E outras peças, sabe? Teve uma peça que foi genial fazer. Ela foi um fracasso, na verdade. Mas foi muito genial trabalhar nela e fazer ela, porque era do Ionesco, do Eugênio Ionesco, que é um dos pais, juntamente com o Beckett, do Teatro do Absurdo. E eu trabalhei com ele. Ele esteve no Brasil, ele veio para o Brasil para assistir nossos ensaios, para participar da nossa produção. E eu tive a honra de conhecer o senhor Eugênio Kuzner. Perdão, o senhor Ionesco, Eugênio Kuzner também, mas o senhor Eugênio Ionesco. Eu confundi por causa do Eugênio, eles dois tinham o mesmo nome. Nossa, mas o Ionesco, isso. fantástico, fantástico, uma pessoa, nossa, muito legal, que demais. muitas histórias. Eu imagino. E aí Muita então coisa. foram peças que eu fiz todas com muito carinho, então é difícil, né, escolher uma, assim. Eu acho. Com certeza. Eu estou agora lendo algumas peças que eu pretendo fazer que legal. e estou apaixonado por elas, tal. Então acho que essas são as novas que eu gosto. É verdade, né?